ao Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te pedimos e agradecemos ao teu santo nome. Deus, agora, Pai, neste momento, Senhor, queremos entrar na tua palavra, Pai. Queremos te pedir, Espírito Santo, cele, ó Pai, tudo aquilo que possa causar, ó Pai, uma distração. Senhor, que nada venha impedir, ó Pai, de nós nos ligarmos, ó Pai, e nos concentrarmos na tua palavra. Deus, enquanto teu filho estiver ministrando, que os teus anjos, ó Pai, trabalhem no meio da igreja, Pai. Derrame uma unção sobrenatural sobre a vida do teu filho. Dê intrepidez e ousadia, Pai, que nesta noite o teu filho venha trazer uma palavra revelada para as nossas vidas. Espírito Santo, haja conforme o teu querer e a tua vontade no meio da igreja. É o que nós te pedimos, louvamos e agradecemos ao teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Quantos irmãos procuram, eu quero louvar o Senhor por esse dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de ter saúde, fôlego de vida, já é motivo de alegria. E o salmista, ele declara, né? Eu acordo, eu me deito, eu descanso, porque o Senhor ele tem me sustentado. Então é motivo de alegria a cada levantar, a cada lutar, a cada momento com vida o Senhor tem nos proporcionado. Louvo ao Senhor por essa igreja, pela vida do pastor Gilberto, do evangelista Wallace. Eu sou muito grato pela vida do pastor Gilberto, que me conhece desde muito pequeno, né? Hoje eu tenho uma certa estatura, mas ele me conheceu ainda bem criancinha. Mas para a honra e para a glória do Senhor. Todos encontraram, digam amém. Amém. Eu vou estar lendo o versículo 11 do capítulo 17 de Lucas. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, glória! Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor ele tem falado comigo através desse texto, e nota-se de passagem que os evangelhos, quando foram escritos,
escritos, principalmente os 3 primeiros, que é composto por Mateus, Marcos e Lucas, dentro da teologia a gente dá o nome de evangelhos sinóticos. O que seria esse evangelhos sinóticos? É uma visão conjunta. Tudo aquilo que um escreveu, o outro também vai escrever, só que cada um com suas particularidades, cada um contando de uma forma específica e cada um citando alguns pontos específicos, mas numa visão conjunta, todos relatando e descrevendo aquilo que Jesus não só ensinou com palavras, mas fez, demonstrou, assim como Jesus curou, assim como Jesus salvou, assim como Jesus libertou. Todos os 3 evangelistas, tanto Marcos, quanto Mateus e quanto Lucas, a maioria do livro, se você for notar em sua Bíblia, tem referência. Só que chega no capítulo 17, no versículo 11 em diante, nota-se que Lucas, ele é o único evangelista a escrever sobre esse milagre. Mateus não relata, Marcos não relata esse milagre. Então, o que me chama mais a atenção ainda, porque Lucas, diferente dos demais, ele quis destacar este milagre, ele quis registrar este milagre, ele quis deixar marcado na história esse fato a qual Jesus fez, esse milagre a qual Jesus operou. E eu fico a me perguntar, qual seria o propósito? Qual seria a intenção? Qual seria a ênfase de Lucas? E eu comecei a meditar nesse texto. Eu comecei a refletir nesse texto. Eu comecei a esmiuçar e a debruçar-se sobre esse texto. E esse texto vai me ensinar que Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava passando por uma região. Jesus ele tinha um destino certo. Jesus ele tinha um objetivo. A Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém. Só que para ele ir para Jerusalém, ele teria que passar por meio de Samaria e no meio da Galileia. Jesus, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele tinha algo a alcançar. Só que no meio do caminho surge 10 homens. E esses homens não eram homens comuns. Esses homens não eram qualquer homens. A Bíblia vai dizer que eles eram leprosos. Aleluia. Na época de Jesus, era uma doença terrível, porque uma pessoa detectada com lepra, ela era excluída da sociedade. Ela não poderia ter mais um vínculo familiar. Se ela fosse casada, tivesse filhos, ela teria que deixar sua esposa, seus filhos, o seu lar, o seu trabalho, tudo o que ela fazia no dia a dia teria que ser deixado para trás. E dali por diante, viver a sua vida como um leproso, isolado, solitário, abandonado, sem perspectiva de vida. A Bíblia vai dizer, e Lucas deixa relatado, que estes 10 homens viviam nessa situação, nesse desprezo, nessa exclusão da sociedade, por causa de uma doença essa, irmãos, que se a gente for pesquisar na medicina, é uma doença terrível, porque ela começa com uma ferida e ela vai se alastrando em todo o seu corpo, a pele vai apodrecendo, a carne vai apodrecendo, coça, dói, se não tratar dá bicho. Então é algo horrível. Então eu começo a pensar como esses homens viviam. E quando a gente vai pesquisar, analisar dentro desse texto, a Bíblia diz que eram 10 homens, não era apenas um. E alguns estudiosos, alguns homens que vão mais a fundo,
diz que nessa região havia um leprosário. Por isso o número de 10 homens leprosos. Só que aí eu paro para pensar. Jesus estava de passagem. Jesus ele não foi àquele lugar específico. A Bíblia não relata, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando pelo meio de Samaria e da Galiléia. Era uma aldeia, não diz o nome da aldeia, mas eu quero acreditar que nessa aldeia havia um leprosário, um lugar distante aonde os leprosos viviam. Só que quando eu começo a pensar nisso, eu começo a imaginar que não havia apenas 10 leprosos. A Bíblia não diz o número, mas eu quero imaginar que havia muito mais pessoas na mesma situação, muitas mais pessoas sofrendo a mesma dor que aqueles 10 homens. Só que me faço uma pergunta: por que somente os 10 tiveram uma atitude? Porque somente os 10 se levantaram e foram ao encontro. Eu quero acreditar que esses homens ouviram falar de Jesus. Eu quero acreditar que esses homens ouviram ouviram falar dos milagres que Jesus fez. Eu quero acreditar que esses homens ouviram falar que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Eu quero acreditar que esses homens ouviram falar que ele curou a sogra de Pedro. Eu quero acreditar que esses homens ouviram falar das maravilhas que Jesus estava realizando por onde ele passava. Aleluia! Isso me traz à mente que não era só esses homens que estavam nessa situação, porque se existe um leprosário, acredito eu que existia mais. Só que o que me chama a atenção na vida desses homens é a atitude que eles têm. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando, eles se levantaram, foram até onde eles podiam e clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Só que eu fico imaginando, o ministério de Jesus se divide em 3 etapas: a sua inauguração, a sua popularidade e a perseguição. Eu quero assim dividir nessas 3 fases para os irmãos entenderem. Nesse texto específico, Jesus já está famoso, entre aspas. Aonde Jesus passa, existia uma grande multidão que o seguia. Vocês acreditam que esses homens conseguiram chegar perto de Jesus? Eu, imaginando na minha mente, não. Por quê? Existia uma regra que todo leproso ele tinha que sinalizar que era leproso e manter uma certa distância das pessoas normais. Então imagina comigo, Jesus nessa igreja e cerca de 500 pessoas, vou falar número baixo para os irmãos terem uma noção, em volta de Jesus. E esses homens não poderiam se aproximar da multidão. Então eles estavam longe. Só que esses homens, eles foram até aonde era possível. E aonde eles não poderiam mais ultrapassar, a Bíblia diz que eles clamaram em alta voz. Eu quero abrir um parênteses aqui e aplicar algo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que caminhar até o nosso limite. Mas quando nós chegarmos no nosso limite, entenda que a sua voz, que o seu clamor, que a sua súplica, que a sua oração tem poder para ir em lugares que você não pode alcançar. Tem poder para ir aonde você não tem forças para chegar.
não desistiram. Glória a Deus. O que me chama a atenção que só esses homens tiveram atitude. Se existia outros leprosos, eu não sei, mas eu quero acreditar que existia. Eu começo a pensar e aplicar na minha vida, pastor Gilberto, o seguinte pensamento. Sabe por que às vezes tem um irmão do nosso lado que recebe a bênção e a gente não? Sabe por que a gente às vezes vê o irmão prosperando, crescendo na sua vida financeira, ministerial, espiritual, em todas as áreas da sua vida, e às vezes a gente não? É porque às vezes a gente não está se posicionando como devia. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus iria passar naquele lugar e que aquele momento era a oportunidade da vida deles mudar. Meu Deus! Aí eu faço uma pergunta hoje, uma quarta-feira dessa, chuvosa, a vontade de ficar em casa é tremenda. Mas a gente vem para a igreja por quê? Porque a gente sabe que Jesus está neste lugar, que aqui é um lugar propício para o milagre acontecer. Aqueles homens entenderam que eles não podiam perder aquela oportunidade, ainda se estivesse chovendo. Eu vou para a casa do Senhor porque eu tenho certeza que se Jesus decidir nessa noite fazer um milagre, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para receber a minha bênção. Isso me ensina. Porque esses homens poderiam estar no lugar que eles deveriam estar, mas não, eles tomam uma atitude diferenciada para tomar posse da sua vitória. A Bíblia diz que os homens clamam e Jesus ouve. Aleluia. Jesus dá uma ordem, olha, ide, se apresente ao sacerdote, Glória a Deus. porque era costume, todo homem ou mulher, ser humano, Aleluia. que tivesse sido detectado por lepra, era, no caso, diagnosticado pelo próprio sacerdote. Caso houvesse sido curado ou tivesse se tratado e conseguisse realizar a cura, teria que novamente apresentar ao sacerdote. A Bíblia diz que os homens imediatamente obedecem a Jesus e estão indo, caminhando em direção ao sacerdote. Só que a Bíblia vai dizer que de repente um deles, um dos 9, começa a ver que está totalmente limpo, que está totalmente curado, Oh, Espírito. que a sua lepra que o tinha excluído da sociedade havia sido totalmente exterminada. Aleluia. Ele volta. Oh, aleluia. Ele não vai mais ao sacerdote, Aleluia. porque ele entende que ele poderia ir depois. Ele tinha que dar glória a quem é digno de glória. Ele tinha que dar honra a quem é digno de honra. Ele tinha que glorificar aquele que é soberano sobre todas as coisas. Ele tinha que engrandecer o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. A Bíblia diz que ele volta. Eu quero imaginar que ele está voltando, irmão, correndo, com todo o vigor, com toda a força. A Bíblia diz que ele chega e se lança em terra, se prostra diante de Jesus e dá glória a Deus em voz alta. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Só que é engraçado que Jesus faz uma pergunta: ué, não foram 10 que foram curados? Meu Deus. Não foram 10 que gritaram pedindo por misericórdia? Oh, Espírito. Cadê os 9? Oh, Deus. Meu Deus. Eu entendo uma coisa, que o ambiente em que nós estamos agora, ele é propício
para ser derramado bênção sobre as nossas vidas. Só que eu entendo que Santo é o Senhor. o reconhecimento e a gratidão é individual. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse homem, ele tem a atitude diferente de todos os outros 9 que continuam indo em direção ao sacerdote. Aleluia, Deus. Mas esse não, esse volta para engrandecer o nome de Jesus, engrandecer o nome de Deus Aleluia. e nos ensinar Aleluia. a ser grato. Oh, bendito seja o teu A Bíblia diz que quando Jesus vê isso, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Oh, Deus. Esse homem, ele entende o princípio da gratidão. E Jesus decide derramar uma bênção dobrada. Além de ser curado, ele é salvo. Além de ser salvo, ele é curado. Quando eu e você entendermos o princípio de sermos gratos, de entregar a Deus toda a honra, toda a glória por aquilo que ele realiza na minha e na sua vida, o Senhor sempre derramará bênçãos dobradas, bênçãos inesperadas. Porque aquele homem, quando ele volta para agradecer a Jesus, ele não volta mais como antes, apenas para pedir misericórdia. Ele volta para dar glória a Deus. Ele volta para engrandecer o nome de Deus. Ele volta para bendizer aquele que é grande, que é poderoso, infinitamente mais capaz e além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Jesus decide entrar com salvação na vida daquele homem. Quando nós entendemos o princípio da gratidão, Aleluia. portas maiores do que nós pedimos ou imaginamos se abrirão. Coisas grandiosas acontecem na nossa vida. Por quê? Porque Jesus entende: quanto mais eu abençoar, mais glória, mais honra, mais majestade e louvor o meu filho entoará a mim. Porque, irmãos, os homens não poderiam também voltar. Aí Jesus fala que o único que voltou era samaritano, era estrangeiro. Samaritano com judeu não se dava, irmãos, não se falava. Eles não tinham afinidades, eles não tinham convívio social. Mas isso não o impossibilitou de reconhecer que, através da vida de Jesus, Deus estava fazendo uma grande obra. Aleluia. Deus, aleluia. Esse texto me ensina porque eu preciso ser grato. Quando eu começo a ser grato sobre as mínimas coisas que Deus faz na minha vida, o Senhor ele começa gradativamente a fazer coisas maiores. Coisas maiores. A Bíblia diz que a soberba procede a ruína, mas a humildade procede a exaltação. Glória a Deus. Quanto mais humilde, quanto mais reconhecedor que Deus é sobre a sua vida, mais o Senhor realizará sobre a sua vida. Aleluia. Esses homens me ensinam, porque eles tiveram uma atitude diferente. Eles receberam a bênção buscada, mas somente um recebeu a salvação. Isso eu fico a pensar, porque quantas das vezes a gente vem para a casa do Senhor preocupado com a bênção, preocupado em que o Senhor nos ajude a solucionar o nosso problema, aquilo que a gente está enfrentando. Mas quantas das vezes a gente chega na casa do Senhor: Senhor, obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor tem me concedido. Obrigado, Senhor, porque ainda que eu ganhe o mundo inteiro, Senhor, o Senhor
não deixará eu perder a minha alma. Glória a Deus. Quantas das vezes a gente tem se preocupado com a nossa salvação, irmãos? Aleluia, aleluia. Esse texto me fez refletir. Porque diz que vai um homem ganhar o mundo inteiro, ser abençoado em todas as áreas. Vai chegar naquele grande dia. Meu Deus, aleluia. Você ouvir, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Oh, Deus. Existe uma grande diferença em ser abençoado e ter a salvação. Aleluia. Porque tudo nessa vida é passageiro. De repente você está buscando por uma cura. Busque, irmão. Deus é poderoso para curar. Mas mantenha-se com a sua salvação, com a certeza dela. Aleluia. É melhor ter certeza da salvação e padecer enfermidade do que ser curado e não ter certeza da salvação. Porque ainda que uma doença, ainda que algo aconteça na minha ou na sua vida e nos sirve nessa vida, com a certeza da salvação, nós teremos vida eterna. E no céu não existirá mais doença, não existirá mais tristeza, não existirá mais dor. Vai ser só glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Esse texto me ensina. Porque quem entende o processo de gratidão entende o que é prioritário. Porque não adianta, irmãos, eu ser bem em todas as áreas, mas eu não ter certeza da minha salvação. Não nascer de novo, não ser nova criatura, não morrer a minha carne e deixar o Espírito vivificar. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Espírito Santo. Porque, irmãos, historicamente, na época de Jesus, a maioria das pessoas que eram diagnosticados com lepra, eles, entre aspas, os judeus, eles entendiam que boa parte dessas pessoas eram contaminadas por lepra por culpa do pecado. Era muito comum nessa época uma pessoa está cometida de uma enfermidade ser culpa de um pecado. Então, os 9 foram curados, glórias a Deus, mas um foi curado e teve certeza da sua salvação. O que mais importa é ser curado ou ser salvo. Meu Deus! O que mais importa é ser abençoado ou ser salvo. O que mais importa é ser próspero ou ser salvo. Essa é a pergunta que eu quero deixar para os irmãos. É claro que você deve buscar cura. É claro que você deve buscar bênção. Mas priorize, irmãos, é ter certeza da sua salvação. Glorifique ao Senhor todos os dias, Senhor, mesmo sendo falho, pecador. Eu me arrependo, Senhor. Eu me lanço aos teus pés. Eu entendo que prioritariamente eu preciso ter certeza da minha salvação. Por isso que o maior propósito de Jesus não era curar, irmãos. O maior propósito de Jesus não era realizar os milagres. Isso eram sinais para que as pessoas pudessem crer para serem salvas. O maior propósito de Jesus na terra é proclamar salvação, libertação aos cativos, para que o reino de Deus fosse anunciado. Bênçãos é consequências. Milagres é consequências. Prioridade é salvação. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, santo, Glória a santo, Deus. santo. Aleluia. Glória
saber se existe no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não reconheceu, não, eu tenho Jesus no coração. Amém. A gente também tem. Mas às vezes você não declarou com a sua boca, que a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus, né, com a sua boca, ele alcança a salvação. E Jesus, ele quer te encontrar nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus separou essa noite para ter um encontro com você. Glória a Deus. Se é você nessa noite que está nos ouvindo, entenda que Jesus, ele quer fazer um milagre na sua vida, mas ele não está preocupado com o milagre, ele está preocupado com a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Milagre é consequência, salvação é eternidade. Glória. Milagre é temporário e passageiro, porque tudo nessa vida é temporário e passageiro, mas salvação é eterno. Aleluia. Se existe alguém no nosso meio, a oportunidade é essa. Levante sua mão, faça um sinal. Quero orar pela sua vida. De repente você está afastado, tem um tempo da igreja de Jesus. A oportunidade é essa. Jesus te chama. Oh, glória, aleluia. Eu não quero ser Deus, aleluia. Glória a Deus. enfadante, mas Aleluia. se você deseja, a hora é essa. Quero Aleluia, orar Deus. pela sua vida, o pastor também nessa igreja vai orar pela sua vida. Santo é o Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Deus poderoso. A gente Aleluia. não sabe o que pode acontecer. Eu não estou te colocando medo, tá, irmãos? Quando eu falo isso, é porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer daqui para amanhã. E o Senhor, ele te chama. Aleluia. Eu vou orar, vamos orar. E a oportunidade, até eu fechar naquela porta, ainda está de pé. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Entenda que nessa noite, Jesus, ele não está preocupado somente em fazer o milagre em sua vida, mas ele está preocupado em salvar a sua alma. Ele está preocupado em ter você na eternidade. Senhor, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer pela vida dos meus irmãos, Jesus. Senhor, eu não sei, ó Pai, qual é o propósito do coração da tua igreja, Jesus, que eles vieram buscar nessa noite, mas eu sei, Jesus, que o Senhor está aqui, e quando o Senhor está em um lugar, algo diferente acontece. Quando o Senhor se encontra no ambiente, a atmosfera é mudada, o ambiente é propício para o realizar, o efetuar da sua vontade. Ó Pai, portanto, realiza, Jesus, a cura, realiza a libertação, realiza a transformação. Entra, Senhor da glória, em cada lar aqui representado, Senhor, e toma, Senhor, em primeiro lugar, toma a primazia, Senhor, nessa noite. Repreende, Jesus, toda artimanha, repreende, Jesus, toda seta, repreende toda ação contrária ao adversário sobre a vida, sobre a família da tua igreja, Jesus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa, Deus, derramar uma bênção dobrada sobre a vida dos teus filhos, Senhor, porque mesmo com chuva eles enfrentaram